Olá. Nos experimentos científicos de observação de uma partícula quântica, sempre são utilizados instrumentos, aparelhos, como o contador Geiger, a dupla fenda, o interferômetro de Mach-Zehnder, por exemplo. E ainda existem outros aparelhos. Não dá para observar uma partícula sem a utilização de instrumentos. Quando esses instrumentos estão funcionando, eles produzem campos eletromagnéticos produzidos pelas cargas elétricas da sua estrutura atômica molecular. E isso é inevitável, a presença desses campos eletromagnéticos. Mas esse campo eletromagnético produzido pelo aparelho constitui um problema para a observação da partícula quântica. De fato, os físicos sabem que a natureza de uma partícula quântica é tal que ela interage com campos eletromagnéticos e campos gravitacionais, por exemplo. E essa interação produzida nesses instrumentos, essa interação é inevitável. Sempre que uma partícula é observada com um instrumento, ela interage com o campo eletromagnético aí presente. E quando isso acontece, ocorre algo misterioso. A partícula quântica desfaz o seu estado de superposição que caracteriza a sua natureza quântica, quando ela interage com esses campos eletromagnéticos. Ela então perde a sua natureza quântica, passando a existir na realidade física, no tempo e no espaço. Esse fenômeno os físicos chamam de descoerência quântica, sobre o qual certamente você também já ouviu falar. Você entendeu? A partícula quântica está lá na sua realidade invisível, imponderável, invisível, incomensurável, intangível, numa realidade sem tempo, sem espaço, surgindo do nada, desaparecendo do nada. Absolutamente uma realidade que é um nada para a percepção humana. Não dá para ver nada, não dá para manter relações com a partícula quântica. O único modo de observar uma partícula quântica é através de um instrumento, de um aparelho. Mas quando a gente faz isso, a partícula entra em descoerência quântica e então ela se materializa. A descoerência quântica é precisamente o argumento, veja bem, é o argumento que certos físicos utilizam para refutar a participação da consciência no processo do colapso da função de onda. Existem muitos físicos que não aceitam a presença da consciência neste processo. Com base neste argumento, no argumento da descoerência quântica, quando um objeto quântico é observado, afirma-se que ele já se encontra materializado quando entra em contato com a consciência do observador. Ou seja, quando nós usamos o aparelho, a partícula quântica entra em contato com o aparelho, sofre a descoerência quântica, se materializa para depois nós observarmos.
Isso significa que o colapso da função de onda dispensa a participação da consciência. E desse modo, é impossível a interatividade entre física quântica e psiquismo humano, impossibilitando que os processos quânticos possam atuar na realidade humana. Este é o argumento desses físicos, com base na descoerência quântica. Eu tenho recebido críticas e constantemente eu sou acusado até de charlatão, quando através dos meus vídeos aqui no YouTube eu afirmo que a física quântica pode ser utilizada na vida prática para resolver problemas e concretizar projetos. Mas, quanto à descoerência quântica, será que esse argumento é verdadeiro? É realmente verdade que a mente humana fica de fora no processo do colapso da função de onda, como pretendem esses físicos, com base na descoerência quântica? Isso está exaustivamente comprovado por meio dos experimentos científicos. Vejamos, no Instituto de Física Experimental da Universidade de Viena, que é um instituto bastante respeitável nos ambientes da física, lá são realizados experimentos para produzir padrões de interferência, utilizando-se moléculas. Veja bem, já não se trata mais de partículas, mas de moléculas. Eles fazem experimentos para produzir o estado de interferência. É utilizada a molécula de fulereno, que é uma molécula composta por uma cadeia de 60 átomos de carbono. 60 átomos. Essas pesquisas são realizadas pela equipe do físico austríaco Anton Zeilinger, que tem uma grande reputação entre os físicos. Neste experimento, a molécula de fulereno é vaporizada num forno com uma temperatura alta, a temperatura de 650 graus Celsius. E em seguida, essa molécula vaporizada atinge uma fenda dupla e produz o fenômeno da interferência. Um processo que ocorre do mesmo modo do experimento da fenda dupla, sobre o qual você certamente já ouviu falar. Só que lá é uma grade com micro fendas muito pequenininhas. Veja, o fenômeno da interferência é o que caracteriza a natureza ondulatória. Portanto, a natureza quântica, tá certo? Natureza quântica é sinônimo de natureza ondulatória. Pois na descrição do quanto de energia entra também a frequência, né? E, que é igual a energia, vezes H, constante de Planck, vezes a frequência. É importante observar que aqui esse fenômeno é produzido com estruturas materiais com um tamanho já bastante considerável. Afinal de contas, são 60 átomos de carbono. Isso é um tamanho muito grande para a pesquisa no âmbito da física quântica. Não é mais uma partícula, é uma coisa grande.
Ora, isso mostra que gradativamente as pesquisas vão comprovando a ocorrência de processos quânticos também na macro-realidade, também em corpos materiais cada vez maiores. E, sem dúvida, chegará o dia em que essas pesquisas serão feitas também com seres humanos. Eu não duvido absolutamente disso. Confirmando assim a nossa tese de que os processos quânticos ocorrem também na vida prática das pessoas. Vocês perceberam o que está em jogo aqui, né? Neste experimento de interferência com as moléculas de fullereno, ocorre algo fantástico. As moléculas de fullereno, elas se encontram bastante quentes, né? Porque elas foram vaporizadas. Portanto, elas emitem radiação térmica na faixa do infravermelho, que correspondem às radiações do calor. Se essas moléculas emitem radiação, então elas emitem fótons, portanto, emitem luz. E isso significa que essas moléculas interagem com o ambiente. Só que essa luz emitida está na faixa do infravermelho. Portanto, trata-se de uma luz invisível para o olho humano. Então, na hora que eles fazem a experiência com essas moléculas de fullereno, essa radiação térmica não é percebida. Aqui eu vou fazer a mesma pergunta que os físicos fazem. 2 pontos. Por quê? Mesmo com essa emissão de radiação térmica, por que não ocorre a descoerência quântica? Afinal, isso significa que a molécula de fullereno está interagindo com o ambiente. E é os que os físicos afirmam. Portanto, ela deveria sofrer descoerência quântica. Isso vai contra o argumento de que a interação da partícula com o ambiente já é suficiente para produzir a descoerência quântica, quando a partícula é observada. Esse experimento contraria esta tese. Ora, pois aqui neste experimento, não há dúvida de que a partícula de fullereno está interagindo com o ambiente. E prova disso é a emissão de fótons infravermelho. E quando uma partícula faz isso, quando ela emite fótons, ela está interagindo com o ambiente externo e deveria sofrer descoerência quântica. Segundo o formalismo da física quântica, a descoerência quântica ocorreria somente se o observador tivesse a informação de que realmente está ocorrendo esta interação. É preciso que o observador saiba na sua mente que está ocorrendo uma interação entre a partícula e o ambiente. Veja que coisa fantástica. Se o observador não souber que a partícula interage com o ambiente, então a descoerência quântica não se verifica. E isso acontece mesmo que a partícula esteja realmente interagindo com o ambiente. Tá certo?
Ou seja, não é o ato físico, não é a interação com o ambiente em si que faz a partícula se materializar. O experimento aqui mostra isso. O que faz a partícula se materializar é um evento mental, informacional. Que evento é esse? É a informação de que está havendo uma interação entre a partícula e o ambiente. Para os físicos, essa compreensão vale também para todos os demais experimentos para a produção do estado de interferência, que são vários no campo da física experimental. Quando um contador Geiger é utilizado para observar uma partícula quântica, quando esse aparelho começa a apitar, a fazer o seu clique, isso significa que a partícula foi localizada e desfez o seu estado de superposição. E, portanto, assumiu um único autoestado. E é justamente por causa disso que ela é localizada, porque ela passa a existir no tempo e no espaço. Significa que nesse momento, quando o contador Geiger apita, a partícula quântica se materializou. Quando deu o clique, é sinal de que a partícula se materializou. Todavia, e aqui vem a parte mal assombrada, se não houver ninguém para ouvir o aparelho apitar, então a partícula não se materializa. Tem que existir uma consciência capaz de ouvir o clique. Isso está fundamentado pelo formalismo teórico da famosa cadeia de von Neumann, desenvolvida pelo físico húngaro John von Neumann, Prêmio Nobel de Física. Vocês perceberam? É exatamente isso que se observa também neste experimento com as moléculas de fullereno. É preciso que algo aconteça na mente do observador. Ele tem que saber, ele tem que ter uma informação de que a molécula está interagindo. Com base no princípio da simetria, segundo o qual as leis do universo não mudam, o que vale para a realidade quântica vale também para a realidade humana, essa compreensão também vale para a realidade humana. Portanto, nesse experimento citado, se nós não tivermos a informação de que a molécula de fullereno está interagindo com o ambiente, se nós ignorarmos isso, então a descoerência quântica não ocorre, mesmo que a coisa esteja acontecendo lá. E a partícula não se materializa. Ela continua como onda e produz o padrão de interferência. Na nossa vida prática, isso equivale ao seguinte: se nós tivermos pouco conhecimento sobre o nosso projeto, sobre aquilo que nós desejamos, então ele também tende a não se materializar, igual a molécula de fullereno. É preciso manter relações mentais com o observador. Certamente vocês já perceberam a minha ênfase sobre a grande importância que tem a compreensão no processo do colapso da função de onda de um projeto. Compreensão, isso é um salto quântico. Pois eu venho insistindo nisso a todo momento, em todos os meus vídeos, insistindo na necessidade de compreensão das coisas. Ou seja,
é preciso ter compreensão sobre tudo aquilo que nós queremos. Tá certo? Ter a compreensão sobre aquilo que nós fazemos. A compreensão sobre o que está acontecendo com o nosso projeto. Nosso projeto é dinâmico e nós precisamos acompanhar a sua evolução e saber como é que estão os seus movimentos. É preciso ter a compreensão sobre o processo da cura da nossa doença. Nós temos que compreender. Esta cura é como a molécula de fullereno que está interagindo. Nós precisamos conhecer este processo. Compreensão sobre quais são os elementos do nosso projeto, com os quais nós vamos fazer correlações quânticas. Fazer correlação quântica com que aspecto do nosso projeto? Quando existem 10, 15, 20 aspectos diferentes. Esse experimento com as moléculas de fullereno, de fato, deveria chamar a atenção desses físicos que negam a participação da consciência no colapso da função de onda. Esse experimento também deveria chamar a atenção das pessoas, de um modo geral, chamar a sua atenção, inclusive, para a importância que o ato de compreensão tem quando nós utilizamos os princípios quânticos como ferramentas para resolver problemas e concretizar projetos na nossa vida prática. Trata-se de algo muito importante. Quando nós conhecemos a essência de uma coisa, nós possuímos essa coisa. É isso que Aristóteles nos ensina. Conhecer a essência da coisa é possuir a coisa. O quantum de energia é a essência da realidade material. Quem conhece a natureza do quantum de energia compreende isso. No colapso da função de onda, é precisamente isso que a consciência do observador materializa. Ao materializar o quantum de energia, a consciência materializa a essência da realidade material. Isso explica por que eu venho insistindo bastante na ideia de que a física quântica é uma física das essências. Você compreendeu? Manter relações com o quantum de energia é manter relações com a essência da realidade material. Para a física quântica ser realmente isso, uma física das essências, é necessário que a consciência do observador compreenda aquilo que ela quer colapsar. É preciso a compreensão na parada. Conhecimento superficial não é suficiente. Mas para conhecer a essência de algo, é preciso ter a compreensão sobre o que é esse algo. Então, nós julgamos ter aqui mostrado uma evidência irrefutavelmente científica, que é o experimento feito com a molécula de fullereno, de que o que produz o colapso da função de onda, o que materializa a partícula, não é o aparelho, é a consciência do observador. Todos já me conhecem, né? Não custa eu repetir, eu sou Osni Ramos, sou engenheiro, sou físico e sou filósofo.
E eu, a vida inteira praticamente, eu venho pesquisando, estudando como é que os processos quânticos atuam sobre a vida das pessoas, nos seus cotidianos, para resolver problemas e concretizar projetos. Já escrevi um bocado de coisas sobre isso, já gravei muitos vídeos e escrevi 5 livros sobre o assunto, né? Estou escrevendo o 6º. O meu último livro de física quântica, que não está esgotado e que você pode adquirir, e só pode adquirir comigo, porque não existe em livraria, é este aqui. A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual onde eu ensino você a utilizar os princípios quânticos como ferramentas para resolver problemas, para concretizar projetos, superar deficiências, fortalecer relacionamentos, curar doenças, etc. Um verdadeiro manual. E você pode adquirir este livro clicando aí no link onde aparece aí embaixo. Vocês também sabem que já informei aqui que eu trabalho com psicodinâmica das cores. Cor é fóton refletido. E o fóton é o quantum da física quântica. Portanto, cor tem a natureza do fóton. Portanto, tem a natureza do quântico. Portanto, uma psicodinâmica das cores pode ser fundamentada com física quântica. Eu tenho 3 livros escritos, o último é esse aqui. O efeito psíquico das cores no ambiente, onde eu estudo 28 diferentes cores. A minha pesquisa é assim, eu faço a pesquisa de qual é a cor que você precisa utilizar no seu ambiente para produzir o psiquismo produtivo para aquilo que você vai fazer. Ambientes para artistas, ambientes para cientistas, ambientes para bebês, ambientes para idosos, ambientes para hipertensos, ambientes para pessoas deprimidas, ambiente para todo tipo de atividade. O livro ensina a utilizar qual é a melhor cor. Este livro aqui é um livro com... ele tem 425 páginas. Também você pode adquirir clicando aí embaixo, onde aparece. Tá certo? E não deixe também de conhecer o meu e-book sobre física quântica, que você pode adquirir clicando aí embaixo onde aparece esse e-book sobre o meu trabalho na área da física quântica, que eu disponibilizo gratuitamente para você. Um abraço quântico.